Bom dia. Chegamos ao último domingo de 2020 e, e nesse trimestre estivemos estudando sobre a oração. Eu não sei se você pegou todas as aulas do Márcio e do Anselmo e as três últimas minhas, mas se você não pegou, tenta rever no YouTube, porque essas lições trabalharam muito falando sobre como conversar com Deus e ver os diversos aspectos. A oração é algo que a gente trabalha e quando trabalha nela, a gente fica numa situação muito complicada. Muitas vezes a gente fala que não reza, mas a gente fica numa oração repetitiva. Algumas pessoas estão simplesmente orando e dizendo: Senhor, obrigado pelo alimento, obrigado pelo dia, obrigado pelas coisas, as bênçãos que estão acontecendo. Mas será que Deus quer só esse obrigado por isso, por aquilo? Deus quer conversar, Deus quer bater um papo com você. E agora, nesse novo trimestre, estou dando a abertura desse trimestre, nós vamos falar sobre o livro de Gênesis. Perguntas como esta: Deus criou tudo. E quem criou Deus? Nós vamos ver a origem do pecado. Mas Eva comeu a maçã? Qual era a fruta? Qual era a árvore? Será que Darwin estava certo? Por que essa teoria tem sido tanto expandida e anunciada, mesmo que ela já caiu em descrédito para os cientistas? Por que o evolucionismo continua tão em moda? Será porque Gênesis foi escrito mais ou menos 1400 anos antes de Cristo? Enquanto nós estamos falando sobre milhões de anos? A Bíblia é um livro científico? Gênesis tem essa preocupação? Será que o pecado, quando ele introduziu, gerou consequências só com o homem? Por que a natureza geme esperando a sua redenção? Eu não sei se você tinha pensado em todos esses assuntos, mas uma coisa eu quero te dizer: o estudo que nós vamos fazer sobre o livro de Gênesis vai mostrar tudo isto e vai nos trazer à tona algumas coisas. A primeira coisa que eu quero definir de uma forma muito clara é que nós cremos no criacionismo. A palavra de Deus vai dizer que a terra era sem forma e vazia. E então a primeira ordem que Deus nos dá é exatamente esta, e está no versículo 3. E haja luz. E a luz começou a existir. E aí foi feita a separação entre o dia e a noite. E nós vemos algumas coisas interessantes, que dependendo em que ponto do nosso planeta você esteja vivendo, você não tem uma divisão clara de 12 horas. Você poderá ter uma noite muito longa ou poderá ter quase que só dia. Porque depende de que exposição ao sol naquele ponto você vai estar tendo.
Eu estava vendo um desses programas naturais, ah, e aí então estava mostrando algo interessante, que a pessoa perdeu o senso porque era dia o tempo todo. E no terceiro dia, ele só tinha dormido 6 horas, porque ele não, o corpo dele não estava acostumado a esse tempo dia, estava acostumado a esse tempo dia e noite e não estava acostumado ali que o sol está jogando a sua luz o tempo todo, com mais intensidade ou com menos intensidade. Então, eu quero te dizer para você que quando Deus está trabalhando conosco, Ele está trabalhando sobre uma realidade total. Mas Deus foi intervindo com cada situação, não criando só a Terra, mas criando todas as situações que nós vemos, como a galáxia. E hoje, quando nós começamos a enxergar muito mais longe do que a nossa galáxia, está sendo nos dito que existem outras galáxias muito maiores do que esta que nós estamos com o planeta Terra. Então, a vastidão do que está criado por Deus é algo imensurável. Mas Deus, por não ter sido criado, ele é eterno, ele tem condição de dominar e controlar todas as coisas. Deus, no seu criacionismo, ele diz que o seu saber se estende a os fios de cabelo que estão na sua cabeça, as estrelas que estão no céu, os grãos da areia que estão na praia, os seus pensamentos antes de pensar. E tudo isso nós vamos ver que Deus, quando criou todas as coisas, ele vai dizer haja isto, faça-se aquilo, mas quando ele vai criar o homem, ele vai dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ele coloca em nós o seu sopro. Então, é muito importante nós enxergarmos estas coisas quando nós estamos trabalhando sobre o livro de Gênesis. E vamos então começar a ter estas perguntas sendo esclarecidas na nossa mente. Eu não quero nessa abertura dar as respostas, porque senão não faria sentido nós termos as lições. Mas eu quero que você levante essas situações que eu falei e comece estudando. A nossa igreja está disponibilizando a revista para todos os alunos, né? E isso é muito importante. Então, estude. A igreja investe em você para que você tenha conhecimento. Sabe por que você precisa ter esse conhecimento? Porque você é embaixador. Certa vez, nós tivemos um trabalho no Seminário do Sul, quando estava estudando teologia lá, e o trabalho foi ir e evangelizar na Praça Santa Espenha. E um dos alunos do Seminário do Sul começou a olhar e começou a ter dificuldade para abordar as pessoas. E ele, na cabeça dele, sempre dizia: esse não quer ouvir falar, ele está andando rápido, esse está preocupado com o que ele está lendo, esse está fazendo isso, esse está fazendo aquilo. Já estava terminando o tempo de abordagem, porque o professor deu um tempo de abordagem, então ele sentou cansado num banco da praça. E quando ele sentou ali, frustrado, cansado, sentou um homem lá. E ele fez uma pergunta para o homem: o senhor gostaria de ouvir falar de Cristo? O homem disse sim. Ele não teve dúvida. Então, vai aqui na Igreja Batista do Itacuruçá, que lá eles falam de Cristo todo domingo pela manhã e à noite.
Olha, Deus não disse que a igreja é a sede da embaixada. Deus está dizendo que você é embaixador. Aquele seminarista deveria ter coisas para falar. Mas como ele vai falar se ele não estiver tirando do seu bom tesouro? Por isso que eu gostaria que você levasse a sério a escola bíblica dominical. E porque se você levar a sério a escola bíblica dominical, você vai ter a compreensão de tudo aquilo que você precisa na sua vida e como você precisa ter o entendimento da palavra de Deus e poder, assim, anunciar aquilo que Cristo está colocando no seu coração. O Senhor espera que a gente fale das experiências, fale do Senhor, fale de tudo aquilo que Deus tem colocado na sua vida e como Ele tem colocado na sua vida. Fale das suas experiências. Por isso, vamos ver aqui o primeiro texto que ele está colocando para nós refletirmos. Gênesis 2, versículo 16 e 17. Eu vou pedir para a Emilce ler para a gente Gênesis 2, verso 16 e 17. Está fechado o seu microfone. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui está um aspecto que eu quero abordar. Primeiro, Deus está trabalhando conosco e está dizendo: não comerás da árvore que está no meio do jardim. A primeira doutrina colocado aqui é sobre o livre-arbítrio. Toda a humanidade tem o livre-arbítrio. O que é esse livre-arbítrio? É sua escolha e suas consequências. Sua escolha e suas consequências. Não existe nenhuma outra punição sobre a situação. Então, é livre-arbítrio. Você tem o direito de escolher. Mas muitas pessoas continuam dizendo no seu coração, depois que aceitaram a Cristo, que continuam tendo o livre-arbítrio. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós aceitamos a Cristo, Cristo compra a nossa vida. Ele pagou um alto preço por nossa vida. E nós entregamos nossa vida ao senhorio dele. Ele é o Senhor. Se ele é o Senhor, nós somos os servos. Mas Deus nos recebe não como escravos. Deus nos recebe como filhos, por adoção. E o filho tem acesso à casa do pai. Mas não se esqueça que ele é o Senhor. Por isso que o Espírito Santo trabalha na minha mente e na sua mente, dizendo claramente sobre o pecado que nós cometemos, a justiça e o juízo. Então, tem novas consequências quando eu, filho de Deus, cometo pecado. Eu não estou livre para cometer pecados. Eu tenho consequências. Mas quando eu não era salvo, eu não tinha consequências, porque eu estava indo para o inferno. E Deus diz que todo aquele que vem a Cristo, vem para as mãos de Cristo. E ninguém tem poder de tirar a sua vida das mãos de Cristo, nem você mesmo. Então, lembre-se disso que o Senhor está trabalhando comigo e com você. E se nós tivermos isso em mente,
nós teremos a compreensão, então, dessa doutrina tão importante que está sendo ensinada aqui. A importância da árvore, do fruto que foi comido, nós temos que ter em mente que é uma simbologia. O que está aí é a desobediência. Interessante, Deus estava com ele todos os dias e todas as tardes. Mas quando existe a desobediência, a primeira coisa é sair da presença de Deus. E foi isso que Adão e Eva fizeram. Eu não posso mais estar na presença do meu Deus. Hoje, nós, como filhos de Deus, que temos o Espírito Santo nas nossas vidas, nós temos a grande bênção de que, quando nós cometemos um pecado, o Espírito Santo vem até nós, ele nos esclarece do pecado e ele nos leva à reconciliação. Então, essa é a grande bênção de Deus para cada um de nós. E isto é que é o privilégio de sermos filhos de Deus. Nós pecamos como qualquer pessoa no mundo peca. Mas só os filhos de Deus é que podem se arrepender e se reconciliar com Deus. As pessoas no mundo não têm esse canal de reconciliação. Por isso que algumas ações nossas não cabe só um pedido de desculpa. Porque o pecado é contra a pessoa que está à nossa frente, mas o pecado que é contra a pessoa também é contra Deus. Mas eu quero aqui ainda focar um outro aspecto dessa lição. Por que Eva caiu? Eva foi tentada pela serpente, pelo diabo, porque ela estava só. Mas quando Deus cria Eva e entrega ela a Adão, ele diz: e vocês serão uma só carne. Era para que Adão estivesse sempre junto com Eva, fazendo as coisas que precisavam ser feitas. Construindo o caminhar da família. E hoje em dia, nós estamos vendo esse mesmo distanciamento dentro do lar do marido e da esposa. Algumas pessoas estão numa rotina tão louca que o marido trabalha de noite e a mulher trabalha de dia. E eles quase que não se encontram em casa. Logo, dificilmente se tem tempo para discutir as questões do lar. E então o lar passa a ser dirigido por um ou por outro. As ações não são pensadas em conjunto. E aí a grande probabilidade é ver a separação desse casal e o rompimento dos laços familiares. Então é muito importante você ver que a origem está aqui. Mas a origem não está só na desobediência dos homens. A consequência não é só isto. Algumas pessoas falam erroneamente dizendo que por causa do pecado que nós temos o trabalho. Não, não é isso. O trabalho de Adão era: você vai dar nome a tudo. Nós já nascemos num ambiente
que as coisas têm nome. Nós ensinamos os nossos filhos dizendo geladeira, fogão, pia, copo, faca não, é perigosa. A gente já tem o nome de cada uma das coisas. Agora imagina você olhar para um objeto que não tem nome e dar um nome. Olhar para um bicho que não tem nome e dar um nome. Que trabalho exaustivo! Mas tudo isso era prazeroso. Mas quando vem o pecado, então Deus disse que esse trabalho vai ter uma grande canseira. E aí, trazendo a nossa mente, nós vamos lembrar então da segunda-feira. A fatídica segunda-feira, que já entra, antes de entrar, trazendo uma canseira. E a alegria do final da sexta-feira, porque você vai ter sábado e domingo de folga. Então, eu quero que você entenda esta situação e tenha esta compreensão, que tudo isso está sendo explicado em Gênesis, para que nós tenhamos o entendimento, para que tenhamos a compreensão que tudo tem uma origem. Mas também vamos ver que não só Adão e Eva foram punidos. A mulher, a partir do pecado, daria à luz com dores. E a grande luta da ciência, da medicina, é diminuir essas dores na hora do parto. Por isso criou-se a anestesia e tem sido usado amplamente. Mas hoje há uma volta tentando fazer o parto natural. E então nós temos que ter uma compreensão. Quando não se tem esta luta do parto natural, a recuperação é muito mais lenta, é muito mais dolorida. Não é como as mulheres hebreias ali no Egito, que acabavam de dar à luz e já tinham condição total de cuidar dos filhos. E aqueles que tinham a ordem de matar não conseguiam encontrar os meninos porque elas já tinham filho e já escondiam o filho. Então, o que eu quero trazer à sua mente é que tudo isso está sendo mostrado no livro de Gênesis. Basta a gente ler e olhar com carinho. E aí nós vamos ver o primeiro culto, nós vamos ver a situação que é mostrada para nós sobre as consequências, mas ali, no livro de Gênesis, também é mostrado a salvação. E nesta salvação, nós então vemos a promessa de Deus à humanidade. E isto é que nós precisamos entender e ter essa compreensão. O homem pecou, o homem caiu, e através da sua queda teve todas as consequências. Mas ali, Deus está trabalhando que da mulher nascerá aquele que há de esmagar a cabeça da serpente. É a promessa de Jesus Cristo. É a salvação que vem sobre nós e nos dá a sua graça, a sua presença constante na nossa vida. E esta é a grande bênção que Deus está colocando para nós, para que tenhamos esta compreensão sobre nossa vida. Mas nós vamos ver sobre a importância do pacto, e isso está escrito em Gênesis, em Mateus, desculpa, Mateus 24, versículos de 37 a 39. Mateus 24, de 37 a 39. Encontrou, Emilce?
Abre seu microfone e leia. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia de hoje em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Era até o 39 só, né? Até o 39. Eu passei, li o 40 também. Então, nós vemos que no pacto firmado lá do dilúvio, primeiro, a terra não será destruída com água. Mas também vemos algo muito importante. O pacto que é firmado, o novo pacto com Cristo. O pacto da redenção, o pacto da salvação. Então, Gênesis vem falando sobre a criação, no capítulo 1 e 2. No capítulo 3, mostra a ação de Satanás sobre a vida do homem como tentador. Nos capítulos de 4 a 10, vai mostrar sobre a importância do pacto. Depois, vai falar sobre Abraão, e do capítulo 12 a 50, começa a falar sobre o povo de Deus. Todas estas questões serão abordadas nas lições. E é por isso que eu quero trazer à sua mente o que nós vamos estudar, para termos a compreensão que é tão importante. Nós vamos estudar, e isso está aqui na revista que vocês vão receber. A aula número 1, a criação do universo. A aula número 2, o ser humano e suas razões de ser. A terceira, o ser humano desvia-se do propósito de Deus. A quarta, o distanciando-se de Deus. O homem vai se afastando de Deus. A quinta lição, uma nova chance. A sexta, Deus começa a formar o seu povo. Sétima lição, Deus age contra o pecado. A oitava lição, os benefícios da fidelidade. A nona lição, a verdadeira casa de Deus. A 10ª lição, a bênção da reconciliação. A 11ª lição, os desencontros familiares. A 12ª, Deus dá a vitória ao homem de fé. A 13ª, Deus transforma o mal em bem. São lições fantásticas que dará a você a compreensão, o entendimento da grande bênção de Deus na nossa vida. Por isso que esse estudo do livro de Gênesis, ele é tão importante. Um alerta aos professores, já que estarei ministrando a eles e cobrindo na ausência de algum deles, dando aula direta, é que você precisa ter uma compreensão que você não vai preparar para dar uma aula. Você tem que vir acompanhando todas as aulas que serão ministradas aos professores, para que, ao ter essas aulas, você consiga ter o entendimento da lição que você vai dar agora. Porque não dá para trabalharmos numa aula estanque. Precisamos saber o que aconteceu no passado, nas aulas anteriores, para entrarmos no novo assunto que está sendo mencionado. Porque todos eles estão
interligados uns aos outros e você vai ter que pensar assuntos dos capítulos vencidos para informar a nova situação que você vai ministrar. Então, queridos, eu quero dizer a você que está acompanhando a lição da Escola Bíblica Dominical que não existe maior oportunidade para crescer. Como hoje você investe tanto na vida dos seus filhos e dos seus netos para ir à escola, e eu dou graças a Deus que os pais que não se preocupem em levar os filhos à escola perdem todo tipo de benefício, porque levar os filhos à escola é uma obrigação dos pais. Eu quero te dizer que trazer o seu filho à escola bíblica dominical é muito importante para a vida cristã do seu filho. Eu criei os meus filhos e eu fui criado dentro da escola bíblica dominical. Grande base do meu conhecimento está em todos os ensinos que eu fui aprendendo na minha infância. Muitas pessoas têm aceitado a Jesus Cristo dentro da escola bíblica dominical. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que o alicerce da família está na instrução que é ministrada da palavra de Deus, tanto no lar quanto na escola bíblica dominical. Porque a palavra de Deus nos ensina que os pais têm a responsabilidade de inculcar, colocar dentro da cabeça dos filhos o ensinamento das Escrituras. E você tem um aliado fenomenal na igreja, que é a Escola Bíblica Dominical. Por isso, querido professor, querido aluno, vocês fazem parte da maior escola do mundo, que vai formar os cidadãos que vão morar no céu. Por isso, invista, estude, debata, e aí verdadeiramente teremos uma compreensão. Hoje, a aula foi um pouco diferente, porque a aula foi uma introdução. Os alunos não têm ainda a revista na sua mão. Mas eu espero que esse diálogo que tivemos nas outras aulas aconteça. Por isso, prestigie o seu aluno. Algumas pessoas estão dizendo, eu não quero aparecer na televisão e dar opinião. Queridos, o professor precisa disso. Eu fico muito feliz quando os alunos participam. E eu gostaria que você assumisse esse compromisso. Eu sei que muitos estão vendo a aula depois no YouTube, que também está ficando gravada. Mas contribua, estude, dê a sua visão, esclareça as suas dúvidas. Isso são oportunidades que você tem. Por isso que hoje os assuntos mais picantes eu fui colocando para você, que são assuntos que nós vamos estudar no livro de Gênesis. Por isso que Deus te abençoe. Mas agora uma palavra minha pessoal. Eu quero desejar a você, eu e minha esposa, Emilce, desejar a todos vocês um ano tremendamente abençoado. Estou dizendo que um ano tremendamente abençoado não por causa da pandemia de 2020, porque fomos abençoados. Fomos isolados, ficamos presos dentro de casa, seguimos todas as orientações, alguns mesmo com as orientações pegaram o vírus. Mas se você está vivo, você foi um dos mais abençoados ainda. E eu estou falando sobre isso porque eu fiz 2 tratamentos de Covid. E eu nunca tive Covid. Então, os médicos tinham suspeita
e então fizemos o tratamento para não correr nenhum tipo de risco. Mas eu quero te dizer que esta pandemia vai passar. E não será lá que nós seremos abençoados. Nós já somos abençoados. Paulo, em meio a toda a sua questão de sofrimento da vida, quando ele clama a Deus e pede, tira o espinho da minha carne. E olha que Paulo era um guerreiro, ele pede 3 vezes. E o Senhor diz para ele, minha graça te basta. Sabe o que Deus estava dizendo? Paulo, a minha presença na sua vida te basta. E esta é a bênção. Nós temos Deus em nós. E se nós temos Deus em nós, nós temos a bênção de podermos exaltar e glorificar o nome de Deus. Nós temos a bênção de saber que sempre Ele está conosco. Mesmo quando nós pecamos, Ele continua com nós. O seu Espírito fica trabalhando até nos reconciliarmos. E depois que nos reconciliamos, o seu Espírito continua nos guiando. Então, querido, que Deus lhe abençoe nesta entrada de 2021. Todos nós que somos membros da igreja gravamos um vídeo dizendo por que sou grato. Isso vai ser usado no culto. Então, eu gostaria que você que não teve essa oportunidade, ou você que está vendo agora no YouTube esta lição, que você possa dizer, eu sou grato a Deus por isto. E que isto fique na sua mente durante 2021, o ano todo. E manifeste sua gratidão ao Senhor. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus solidifique a sua vida e realmente participe da Escola Bíblica Dominical com muito amor e carinho. Tá? Vamos orar? Ó Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado por esse estudo que nós vamos ter nesse trimestre. Quando muitas das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos, teremos base bíblica para crescermos espiritualmente. Dá-nos este privilégio de crescermos através do estudo da Escola Bíblica Dominical e continua falando a cada um de nós. Por tudo isso, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Tá bom, fica com Deus. Não sei se o pastor quer falar alguma coisa antes de encerrar. Muito bem, queridos. Então, estamos iniciando o nosso trimestre a partir já do domingo que vem. Da mesma forma, a aula será ao vivo ali via Google Meet para você que deseja participar. Teremos também a transmissão pelo YouTube para que possa ser assistido. Mas eu quero incentivar a você que participe ali ao vivo. Estude, você que faz parte do nosso grupo no WhatsApp, vai receber as lições da escola bíblica, os nossos irmãos da terceira idade, membros de nossa igreja estão recebendo as revistas ali com a letra ampliada para poderem estudar, na residência também. Participe, você vai conhecer muito do que o pastor Salve Júnior já compartilhou com os nossos professores, iniciando então todos os domingos às 9 horas da manhã. Deus abençoe a sua vida.